Boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais uma das nossas lives aqui do nosso canal Filosofia em Quarentena, no grupo de estudos Nietzsche da Universidade Federal de Rondônia, tentando manter o nosso contato com a filosofia nesse período de distanciamento social que temos impedido os encontros presenciais e, com isso, estamos tentando, de alguma maneira, manter o nosso contato com a filosofia, manter os nossos estudos. Como nós tínhamos anunciado, hoje o nosso convidado é o professor Christian Lindenberg, lá da Universidade Federal de Sergipe, com quem daqui a pouquinho nós vamos começar a conversar. Nós vamos esperar 5 minutos para esperar o pessoal entrar, se preparar, e depois que se passar esse prazo de 5 minutos, nós começamos. Então, agora são 20 horas e 31 minutos. Quando for 20 horas, aliás, 20 e 30, horário de Porto Velho, né, horário de Brasília, 21 horas e 31 minutos. Quando for 21 horas e 35 minutos, falando no horário de Brasília, então, nós vamos começar. Até daqui a pouco.
Bem, amigos, nós estamos de volta, já deu aí o nosso horário, 21 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Vou convidar aqui para ingressar conosco, então, o professor Christian Lindenberg. Christian, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma breve, mas muito breve mesmo, apresentação do Christian. O Christian fez o doutorado lá na Faculdade de Educação da Unicamp. Tivemos a mesma orientadora, né, a professora Lídia Maria Rodrigo, embora tenhamos estudado em períodos diferentes, e nunca nos encontramos nesse período na Unicamp, né, fomos nos conhecer pessoalmente, posteriormente, em um congresso de filosofia da educação lá em Montevidéu, mas conheço o trabalho do professor Christian, a gente estava até conversando aqui antes sobre residência pedagógica, os desafios, as agruras, enfim, tudo isso que envolve o trabalho de ensinar filosofia, ensinar história, sociologia, em um país, em um ministério que cada vez mais valoriza menos a capacidade de pensar criticamente, e acho que o tema dessa noite é muito propício para esse tipo de reflexão, e o Christian tem um domínio muito grande da filosofia inglesa, em especial dos pensadores liberais ingleses, mas também sei que tem um grande domínio da filosofia contemporânea, em especial da filosofia alemã, ali passando pelo Marx, pelo Engels e por toda a tradição marxiana. Então, nós vamos realmente aproveitar do seu conhecimento, dos seus estudos, mas eu não vou me alongar mais quanto a isso, vou passar a bola para o Christian. Christian, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, e agora a palavra está com você. Um abraço, meu amigo. Tá ok, professor Wagner, agradeço pelas palavras, pela apresentação e também pelo convite. Digo que é uma satisfação enorme para mim estar dialogando não só com você, mas com seus alunos, com seus orientandos, aí da Universidade Federal de Rondônia, da UNI, uma universidade que tem cumprido um papel importante não só para a região norte do país, mas principalmente para o estado de Rondônia, né, que é uma das fronteiras agrícolas hoje do país, e que certamente a Universidade Federal de Rondônia, a UNI, tem jogado um papel fundamental, não só formando recursos humanos, né, para o desenvolvimento econômico do estado de Rondônia, mas também contribuindo através de projetos de pesquisa e de extensão para que o estado de Rondônia, a exemplo aqui do que nós fazemos aqui em Sergipe, as universidades federais possam cumprir um papel importante para o desenvolvimento social e econômico desses estados, né? A ideia aqui hoje, por conta disso, eu aceitei o convite, é de fazer uma exposição muito preliminar, muito sumária, do pensamento político de John Locke, né? Ele é um filósofo, digamos assim, muito controverso, né? Nos últimos anos, nos últimos 10, 15, 20 anos, tem tido um arsenal cada vez maior de pesquisas em torno do texto dele, seja através de leituras de filósofos contemporâneos, como John Rawls, né? Mas também uma certa uma visita, né, ao pensamento próprio dele, né? Hoje, como nós temos visto em escala global, e aqui no Brasil não seria diferente, né, muitos aspectos pensados e formulados pela modernidade filosófica estão sendo colocados em discussão, né, e muitos desses aspectos têm sido questionados, né? E John Locke, pelo período que ele viveu, repito, século XVII, certamente, embora tenhamos essa diferença temporal em relação ao que ele escreveu, mas certamente ele é um dos filósofos que pode nos ajudar a compreender as atuais mudanças e transformações que nós estamos vendo, repito, em esfera global, mas principalmente aqui no Brasil, né? Então, essa afirmação que eu fiz agora, nessa breve apresentação dele, né, vai ficar cada vez mais evidente, eu penso, né, à medida que eu for desenvolvendo a minha argumentação e for expondo os pontos que eu acho pertinentes aqui para esse debate, que faz parte, repito, né, do pensamento político dele, né? Eu vou centrar a minha exposição basicamente em duas ideias.
Uma eu vou desenvolver mais, a outra seria a segunda ideia seria uma espécie de apêndice dessa primeira, né? E eu vou dizer quais são essas duas ideias. A primeira, que é o central, né, desse encontro nosso, né, virtual, é o tema da política, né, da filosofia política em John Locke, né? Para tanto, eu vou utilizar a obra mais conhecida dele, né, no campo da filosofia política, que são os dois tratados sobre o governo, né? Algumas traduções aparecem governo civil, mas, né, esse é o título, né, mais difundido e mais conhecido nas traduções aqui brasileiras, que tem em nosso país, Brasil, né, que tem em nosso país, edições do Brasil e também de Portugal, que tem chegado até nós. E o segundo tema é o tema da religião, é o tema da filosofia da religião, em John Locke, né? E quando eu falei que era um apêndice, uma espécie de apêndice, né? Porque hoje se discute muito a relação entre Estado e religião, né? Entre sociedade civil e sociedade religiosa. E muito se fala, por conta dessa discussão, né, se o Estado, ou muito tem se questionado o papel, o caráter laico dos Estados nacionais. No Brasil não seria diferente, né? E, curiosamente, um dos filósofos, talvez o principal, né, precursor dessa discussão na modernidade filosófica, tenha sido John Locke, né? Então, assim, né, como eu disse, né, o tema da religião nele é um tema muito peculiar, né, tem traços específicos, mas a leitura que eu vou querer socializar nessa noite de hoje tem a ver com a discussão política, que vai ser, repito, o eixo central da minha exposição nessa noite, tá certo? Então, espero que, né, depois da exposição, né, possamos trocar algumas ideias, né? Eu mencionei a Wagner, né, nos primeiros contatos, né, para efetivar essa conversa de hoje à noite, né? Para deixar um tempo bom para que nós pudéssemos trocar ideias via chat, né, já que está sendo transmitido pelo YouTube, né, para que eu possa ou aprofundar algum dos temas que eu vou expor, ou tocar em outros temas que, porventura, meu tempo não permitiu que eu explorasse com a devida atenção, né. Então, esse é o meu plano, é isso que eu pretendo desenvolver nos próximos minutos, né. Antes, porém, eu quero fazer duas pequenas considerações, né? John Locke é um filósofo, como eu disse, ele é do século XVII, é britânico, né? Ele foi um personagem que viveu, né, intensamente as mudanças acontecidas na Inglaterra do século XVII, né? E o bom, né, de estar falando para vocês é que tem uma parte do público, né, que é estudante ou é formado no curso de História, então vocês têm dimensão do que aconteceu do ponto de vista histórico, né, político e histórico, na Inglaterra do século XVII, né, de forma resumida, a Inglaterra viveu 3 rupturas políticas, uma na década de 40, outra na década de 60, que é a Restauração, né, e a terceira e última, já no final da década de 80, que é a chamada Revolução Gloriosa, né. Todo esse processo, que durou, né, em torno de 40, 50 anos, geralmente é denominado de Revolução Inglesa, né? Pelo menos nos manuais, né, de história tem apresentado com essa nomenclatura, né? E Locke, né, como ele nasceu no final da década de 30, né, do século XVII, então praticamente ele viveu todas, não só como cidadão, né, cidadão inglês, britânico, mas principalmente como um dos principais teóricos dessas transformações políticas que foram vistas na Inglaterra daquela época, né? Ele inicialmente, né, cursou medicina, chegou a escrever textos sobre medicina, né, sobre a filosofia, né, da ciência, né, inclusive tem uma obra dele bastante famosa, discutida, né, que é os Ensaios sobre o Entendimento Humano, que ele expõe a sua teoria do conhecimento, né, mas essa obra surgiu a partir dos estudos médicos que ele fez, na época que estudava medicina, mas ele ganhou notoriedade na Inglaterra por conta de uma assessoria política, digamos assim, né, de um sujeito, de um personagem que foi fundamental para as modificações políticas que aconteceram na Inglaterra no século XVII, que é o senhor, né, o famoso Conde Shaftesbury, né. Esse cidadão,
Ele era uma das principais lideranças políticas da Inglaterra, né, na segunda metade do século XVII. Ele era um dos líderes do partido Whigs, né, que são os puritanos, né, que é o partido que representava as aspirações da burguesia, a burguesia ascendente, né, da Inglaterra. Né, e vocês sabem muito bem que, naquela época, a burguesia, né, tinha um certo poder, mas era um poder mitigado, digamos assim, um poder condicionado a um outro grupo político que existia na Inglaterra, que são os Tories, né, que é o partido da aristocracia, é o partido da monarquia. Né. Então, a Inglaterra do século XVII viveu um período de tensão política entre esses dois partidos políticos. Né. Os Whigs, representando a burguesia revolucionária, né, que almejava o poder, né, e os Tories, que era o partido vinculado à monarquia e que fazia parte de toda a nobreza, né, toda a aristocracia britânica, né, do século XVII. Né? Então, esses três momentos revolucionários, digamos assim, que ocorreram na Inglaterra do 17 aconteceram por conta dessas tensões políticas entre esses dois grupos, né, identificados e caracterizados no interior da sociedade britânica. Além disso, tem outro fator que deve ser considerado quando a gente pensa e esses grupos políticos não só com interesses políticos, mas também, né, consequentemente, com interesses econômicos. Né? Eu estou falando desse aspecto econômico porque quando eu for expor o tema da propriedade, isso vai ficar mais evidente, né, para vocês que estão me assistindo. Né? E outro elemento também que criou muito burburinho, digamos assim, muita tensão e mortes na Inglaterra do século XVII é a questão da religião. Né? A Europa, de forma geral, e a Inglaterra, consequentemente, passava por um processo, né, de reforma religiosa. Né? A Inglaterra, de forma específica, desde Henrique VIII, ainda no século XVI, tinha rompido, né, com a Igreja Católica, com o Vaticano, né, criou uma própria igreja, né, que é a Igreja Anglicana, a religião anglicana, mas no interior da Inglaterra ainda existiam adeptos ao catolicismo. Né? E há, na história da religião, principalmente da história do anglicanismo, a leitura, a interpretação que, no decorrer do século XVII inglês, né, o anglicanismo que nasceu, né, mantendo, em certa medida, alguns traços, né, da forma como a Igreja Católica cultuava, né, Deus, né, os rituais católicos, etc. E tal, mas no século XVII foi tendo uma modificação e uma incorporação por parte do anglicanismo de valores do calvinismo. Né? O calvinismo tão bem estudado, tão bem analisado, né, principalmente no seu aspecto ético e moral, né, por Max Weber. Né? Então, o partido, por exemplo, que Locke fez parte, né, que é os Whigs, o partido puritano, ele abrigava no seu interior, né, personagens adeptos, né, ao puritano, adeptos ao anglicanismo, mas nessa versão mais anglicana ou mais calvinista existente dentro do grande leque religioso chamado anglicanismo. Né? E também tinha no próprio interior da sociedade britânica, como eu falei há pouco, né, os católicos. Né? A Escócia mesmo, durante muito tempo, foi influenciado, né, e a Irlanda foi influenciado pelo Vaticano, principalmente no século XVII. Né? Então, havia também, além da disputa política e econômica entre esses dois partidos, havia também uma disputa entre crenças religiosas, né? Entre seguidores, digamos assim, de determinadas crenças religiosas. Né? Então, esse é o cenário, né, que Locke vive, esse é o cenário que ele milita, digamos assim, em torno do Partido Whigs, e que é esse cenário que eu pretendo, né, feita essa análise histórica, essa contextualização, expor fragmentos, digamos assim, elementos que eu julgo pertinentes dessa obra importante dele, que é o segundo tratado sobre o governo civil. Né? Geralmente, essa obra ela pode ser dividida em três blocos, três grandes blocos. Né? Os dois tratados são dois tratados, de fato, né? Fazer essa ressalva, já esquecendo. A primeira
o primeiro tratado, né? É uma crítica que ele faz a tese de Robert Filmer, que na época era o principal defensor, né, do direito absoluto divino, né, dos reis, né? Então a leitura de Filmer é que os reis, eram monarcas, porque eram descendentes hereditários de Adão e Eva, né? Então, nesse primeiro livro, Locke refuta essa perspectiva, e na segunda perspectiva, no segundo tratado, né, ele expõe a sua teoria política. Então, vai ser esse segundo tratado que eu vou, digamos assim, centrar os minutos que me faltam para poder expor. Só um minuto. Então, como eu estava dizendo, o livro é dividido em três etapas. Na primeira etapa, ele faz um breve sumário, né, do que ele expôs no primeiro livro, né, dos dois tratados. E ele entra nesse primeiro livro, ou nessa primeira parte, no que eu vou chamar, né, de transição, né, entre o que Locke identifica como um estado de natureza para o segundo estágio, que é o da sociedade civil, ou da sociedade política. Na segunda parte do livro, que é praticamente a grande maioria dos capítulos do livro, ele expõe a organização do Estado, né, os poderes, a função do magistrado, os limites do exercício da magistratura. E magistrado aqui entende-se o governante, não como nós entendemos hoje, né, que o magistrado está muito associado ao poder judiciário. E a terceira e última parte, né, que já é o finalzinho, ele expõe elementos relacionados à dissolução do governo, né, que tem a ver com a teoria do calvinismo, que é o direito de resistência. Né? Em outros termos, né, quando a sociedade civil que estabeleceu o Estado pode destituir os governantes. Né? Então, esses dois, o segundo tratado é dividido, digamos assim, nesses três grandes blocos. Né? Então, vamos diretamente ao primeiro. Como eu disse, ele faz a crítica a Robert Filmer, né? Os reis amparavam a sua legitimidade política, né, hereditária, né, segundo Robert Filmer, por serem descendentes, né, de Adão e Eva. Mas o primeiro argumento que Locke utiliza para poder refutar essa tese é o seguinte: ora, se nós somos todos descendentes de Adão e Eva, como é que podemos atribuir que fulano é o descendente legítimo e não Beltrano? Então, isso, ele cita outras três situações, mas, assim, essa é a principal, né, que desmonta a tese, né, que, curiosamente, era a tese que prevalecia, que fundamentava as monarquias absolutas que existiam na Europa naquele período. Né? A partir daí, ele constrói, né, um cenário que é denominado de estado de natureza, que é um estado hipotético, né? Mas no caso de Locke, diferentemente, por exemplo, de Rousseau e de Hobbes, Locke chega a citar os povos da América, né, os índios da América. Então, inclusive, ele cita o Brasil, né, como uma possibilidade, né, de locais, de comunidades, de populações, né, que ainda viviam no estado de natureza. Né? Há toda uma discussão antropológica em torno disso, né, aquele velho debate da Europa civilizada e a América inculta, né, ainda vivendo um estado bruto, né, numa perspectiva histórica da evolução da humanidade. Né? Mas depois, se vocês quiserem, a gente pode explorar isso. Eu só quero situar esse estado de natureza. Né? Nesse estado de natureza não existia o Estado, né, como nós conhecemos hoje, com a Constituição, com leis, né? Mas o que guiava os indivíduos eram livres, viviam sozinhos, isolados, né? E o que guiava os indivíduos é um atributo, né, é um conceito denominado por Locke de lei de natureza, né? Que é uma lei que, segundo o próprio Locke, está impresso nos nossos corações e é entendido e compreendido por cada indivíduo utilizando de forma correta a razão. Isso é uma metáfora, é algo muito abstrato, mas, assim, serve de argumento, né, para poder constituir a sua teoria política. Né? O terceiro aspecto ainda desse estado de natureza, né, é que os seres humanos, os indivíduos,
né, eles tinham como objetivo principal a preservação da própria vida, né, no primeiro momento, né, e a preservação do outro. Né? Então, a vida é algo sagrado, é algo fundamental nesse estado de natureza. Um outro elemento importante também nesse estado de natureza, né, é a questão do trabalho. É a questão da propriedade. E aqui a propriedade, eu vou falar no sentido restrito em Locke. Né? Porque tem dois sentidos, um sentido restrito e um sentido amplo. Nesse exato momento, é o sentido restrito. O que seria essa questão da propriedade? Né? O homem, além de preservar a sua vida, ele já é livre, então já tem dois direitos naturais. Né? Um terceiro direito, que é o direito à propriedade, né? Ele adquire essa propriedade através do trabalho. Então, o que seria o trabalho em Locke? Né? E essa teoria do trabalho em Locke acabou influenciando toda a teoria econômica posterior, de Adam Smith a Karl Marx. O que seria, então, o trabalho? É o exercício que o indivíduo faz, cada indivíduo faz, para extrair da natureza os meios necessários para a sua subsistência. Isso é o trabalho. E ao realizar o trabalho, o fruto desse trabalho denomina-se, segundo Locke, de propriedade. Então, se nós, né, cada um de nós imagine, né, vocês, eu imaginemos, né, estamos num estado de natureza, sem regras, né, a única regra que rege a conduta humana é a lei de natureza, né? Então, tudo que for adquirido para a sobrevivência, que são os alimentos, né, é entendido por Locke como propriedade. Então, pertence ao indivíduo. Né? Então, a propriedade, somado com a vida e a liberdade, compõe os direitos naturais de cada indivíduo. Né? Ainda nessa discussão da propriedade, né, você pode me fazer a pergunta, Cristian, então eu estou com fome, na hora que eu quiser comer, eu saio por aí comendo, pegando as frutas, matando os animais, etc, etc, etc. Locke, por ter a vida como algo fundamental, como ela é um direito natural fundamental, ele vai estabelecer, através da lei de natureza, uma espécie de regulação. Em que sentido? O homem, ao compreender essa lei de natureza, que ele não define no segundo tratado, ele vai definir em outra obra chamada Ensaios sobre a Lei de Natureza, né? Ele deve apenas, através do seu trabalho, extrair da natureza aquilo que é necessário para a sua subsistência. Ou seja, Locke vai condenar o acúmulo de propriedade e um outro elemento que ele também vai condenar, isso no estado de natureza, que é a usurpação. O que seria isso? Vamos supor, Wagner tem lá, né, uma cesta de maçãs para poder saciar a sua fome, né, e eu não tenho nada. Vou lá e roubo uma maçã de Wagner. Segundo Locke, isso é algo que é um ato condenável, né, segundo a lei de natureza, que é a usurpação, que é o roubo. Então, tanto o acúmulo como a usurpação são impedimentos racionais, segundo a lei de natureza, que faz com que o homem só extraia dessa natureza, né, aquilo que é necessário para a sua vida. É uma espécie de comunismo mesmo, né, de comunismo primitivo, né, onde todos, né, retiram da natureza aquilo que é necessário para a própria subsistência. E é um impedimento moral. Quando há ruptura desse estado de natureza, segundo Locke? É quando alguém usurpa o outro. E aí, quem que vai regulamentar, né, a usurpação, por exemplo? Se você roubou ou se você matou um terceiro, quem que vai julgar? Segundo Locke, no estado de natureza, aquele que se sente prejudicado ou pelo roubo ou pela morte de um terceiro. E aí e aí gera o que Locke vai chamar de estado de guerra, né? Que é os homens entrando em conflito um contra o outro, ou por usurpação, ou porque tirou a vida do próximo, né? Então, esse clima denominado, essa situação denominada de estado de guerra, segundo Locke, é o que vai condicionar a constituição da sociedade política, né? Ou sociedade civil, ou
ou que alguns comentadores, de forma equivocada, chamam de contrato social. Curiosamente, Locke não usa a expressão contrato social no segundo tratado, mas é muito comum, pelo menos nos manuais de filosofia, da educação básica, botar Locke como contratualista, junto com Hobbes e Rousseau e até, em alguns casos, Kant. Então, a sociedade civil ela é criada com um único propósito: garantir a propriedade segundo Locke. E aqui propriedade vai ser no sentido amplo do termo, que engloba o direito à vida, o direito à liberdade individual e o direito à propriedade. Essa propriedade que, repito, é adquirida através do trabalho. Né? Então, a sociedade civil, né, vai ser estabelecida com esses propósitos. Né? Vou sugerir, Wagner, para os seus alunos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse exato momento, quando terminar aqui, pode ser hoje, pode ser amanhã, peguem a Constituição, no capítulo 5º, que vai ter lá os pressupostos da Constituição brasileira, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa lei superior, que é o que rege a conduta de todos os indivíduos. Vai estar lá, é direito de todo cidadão e cidadã que mora no Brasil, direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, ao direito de crença religiosa, ideológica, etc, etc, etc. Vai estar lá. Para que, se por acaso tiver algum professor de filosofia, fica, inclusive, a sugestão, né, para poder, quando for trabalhar Locke, pega a Constituição, fazer essa analogia, fazer essa provocação junto aos alunos. Então, constituída a sociedade política, né, fica a pergunta, sim, mas e aí, quem é que vai ser o juiz? Quem é que vai ser o árbitro? Né? Aí, com essa necessidade de ter árbitro, de ter juízes imparciais, inclusive, né, cria-se o Estado. Né? Então, o Estado só existe, segundo Locke, porque tem a sociedade civil, porque tem a sociedade política, porque tem o que ele utiliza, a comunidade, ou do inglês, Commonwealth, né? Que geralmente é traduzido por comunidade. Então, para vocês perceberem como é importante a sociedade civil, ela antecipa os termos estabelecidos no contrato, que é a lei, que é o Estado, a instituição Estado, né, que vai normatizar e vai ter o poder concedido pelos indivíduos, né, de ser esse árbitro imparcial. E aí entra a figura dos magistrados. Né? Wagner, não sei como é que está meu tempo, mas por aqui já vai quase 30 minutos. Eu vou dar uma acelerada. Mas acho que até aqui está tranquilo, né? O Christian, pode ficar tranquilo, tá? Faz o teu tempo, o pessoal está gostando, as perguntas estão aparecendo aqui. Fica à vontade. Tá, beleza, então. Então, entendido esse... Confessar que eu só acho estranho aquele quadro do Botafogo que aparece ali atrás, viu? Olha, você me conhece, né? Quem não me conhece fica conhecendo. E aí, ó. Eu sou guiado por essa estrela. A estrela solitária. Mas vamos lá. Né? Então, feita essa transição, né, do estado de natureza, o que caracteriza o estado de natureza, né, o que põe em risco o estado de natureza, né, e o que faz a saída desse estado de natureza para a sociedade civil, né, e, consequentemente, a instituição do Estado. Né. Então, está feito o central, digamos assim, da teoria, está exposto os elementos centrais da teoria política, né, de John Locke. Né. Tem um cientista político, outros dizem que ele é filósofo, enfim, né, chamado Norbert Bobbio, né, que tem uma obra dedicada aos estudos do pensamento político de John Locke. E ele utiliza um termo que eu acho
acho sensacional para poder entender essa passagem, né? Que, na verdade, não há uma ruptura, segundo Bobbio. O que há é um contínuo. Os traços mantidos, existentes nesse estado de natureza, eles precisam ser mantidos na sociedade política. Que traços? Os direitos naturais, que são os direitos que cada indivíduo que pertence à sociedade política tem. Repito, liberdade, a vida, a propriedade. Né? Um outro elemento que eu não pontuei até o momento, que é o direito à igualdade. Né? Por exemplo, tem um capítulo de Locke dedicado ao poder paterno, né? Que é uma discussão que já tem Hobbes. Na verdade, ele está rivalizando com Hobbes nesse sentido. Né? Porque para Hobbes, o poder paterno se exerce na família, né? Onde o soberano é o pai, né? E os súditos, a esposa, os filhos, os escravos, né? Etc. E esse poder paterno que existe na família acaba se espelhando, sendo espelhado, né, segundo Hobbes, para poder justificar o poder absoluto na figura, materializado na figura de uma única pessoa, que é o rei. Né? Então, o rei exerce o poder soberano. E os demais integrantes da sociedade política, segundo Hobbes, são os súditos. Né? Inclusive o pai, chefe de família. Né? Porque, segundo Hobbes, né, cada súdito só pode ter um soberano. Então, na família é o pai, mas numa sociedade civil composta por várias pessoas, esse soberano é o rei. É por isso que tem a figura do monarca. Por isso que Hobbes é muito associado ao monarquismo. Mas, na verdade, o certo é o soberano, né, que é exercido, segundo Hobbes, por uma única pessoa. Então, para poder rivalizar com Hobbes nesse sentido, no conceito do poder paterno, em Locke, o poder paterno não existe, digamos. Ele faz até uma nota de rodapé para explicar isso. Ele diz que o certo é que o termo deveria ser poder pátrio, porque homem e mulher são iguais. São iguais no estado de natureza e são iguais também na sociedade civil. Então, a igualdade entra como direito natural e, consequentemente, como direito civil entre os homens, cabendo ao contrato social, né, ao pacto, né, consagrar nas leis. Né? E aí cabe aos magistrados, né, de forma imparcial, caso haja alguma usurpação, digamos assim, em torno desses direitos, né, desses direitos individuais, agir com a força da lei. Porque o Estado, né, a lei, no primeiro momento, e o Estado foram criados para isso, para ter juízes imparciais. Né? Que é a ideia que nós temos, né, do serviço público de forma geral, né? E mais especificamente dos três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, nos dias atuais, né? Só para fazer uma analogia. Ainda nessa questão dos poderes, né, já que a gente está falando agora do Estado, Locke vai identificar a necessidade de ter dois poderes. Hoje nós temos três, né, que é uma herança de Montesquieu. Mas Montesquieu, curiosamente, leu Locke. Quais são os dois poderes? O poder legislativo, que é o responsável em estabelecer as leis, em criar as leis, e o poder executivo, que é encarregado de executar as leis. Dentro do poder executivo, há um poder atrelado a ele, né? Uma espécie de poder atrelado a ele, que é o poder federativo, né? Que é o poder de representação, que é a diplomacia. Então, se você olhar a Inglaterra de hoje, essa mesma estrutura é mantida. Né? Quem cria as leis, né, visando o bem comum, etc., 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 é o parlamento britânico, o parlamento inglês, e quem exerce o poder de representante do Estado internamente e externamente é a Rainha Elizabeth II. É a mesma estrutura de poder. Está até hoje na Inglaterra. Pode ter mudado na sua composição, e certamente mudou. Mas qual o elemento central dessa teoria da divisão de poderes em Locke
em relação ao que existia na sua época, porque já tinha essa forma de dois poderes na Inglaterra, né? Agora, diferentemente do que tinha antes da Revolução Gloriosa, o parlamento vai ser o carro-chefe, digamos assim, o que vai deter a primazia entre os dois poderes. Diferentemente do que acontecia no período anterior da Revolução Gloriosa, né? E por que o parlamento e não o rei? Porque o parlamento era no interior da sua composição, era dominado predominantemente pelos representantes da burguesia, né? Até hoje a Inglaterra tem a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Na Inglaterra de Locke, a Câmara Alta eram os aristocratas, eram as pessoas indicadas pelo rei, e a Câmara Baixa eram os representantes da burguesia. Com a Revolução Gloriosa, essa Câmara Baixa, digamos assim, ficou tendo a primazia política na Inglaterra, né? Então, por isso que a Revolução Gloriosa tem esse caráter revolucionário, né? De ruptura política. De fato, ela promoveu uma ruptura política. Inclusive, há quem afirme que Locke foi o teórico da Revolução Gloriosa. Há interpretações nos dois sentidos, que ele foi e que ele não foi. A gente pode discutir isso mais adiante, né? Então, essa estrutura da divisão de poderes, né? E o motivo contextualizado dessa divisão, né? Inclusive no que se refere às terras, né, que eu já ia esquecendo de comentar, né? Na época, antes da Revolução, quem detinha a maior parte das terras no território inglês era a igreja, né, e a aristocracia, o rei e a nobreza, né? Com a Revolução Gloriosa, né, e nos dois tratados, no segundo tratado de forma mais específica, a partir da ideia de que não deve ter um acúmulo de propriedade, né, que eu mencionei há pouco, né, a terra também entra nessa lógica. Então, você acumular terra do ponto de vista moral, segundo Locke, imoral. Então, por exemplo, por isso que a burguesia, né, na Inglaterra, na França, enfim, onde ela promoveu processos revolucionários, por isso que um dos temas principais da burguesia foi a reforma agrária, algo que a gente ainda no Brasil não fez. Não é questão de MST ou de movimentos vinculados ao campo, a reforma agrária. É uma bandeira da burguesia, uma bandeira secular, né, que é garantir a terra igualmente para todos. Por quê? Porque não pode ter acúmulo de terra, de propriedade. A terra é propriedade. Inclusive aquilo que faz parte da terra. Curiosamente isso, né? E eu já devo estar imaginando que algumas pessoas devem estar falando, mas Locke não é o precursor do capitalismo. A gente pode discutir isso já. Né? Inclusive tem um comentador canadense, né, Macpherson, né, que ele, acho que às vezes ele estica um pouco a corda, digamos assim, para essa leitura, né, de que existia o capitalismo em Locke. Não existia capitalismo na época de Locke. Locke vive um período pré-capitalista. O capitalismo só vai ter no século seguinte, com a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, é um pouco anacrônico fazer esse tipo de comentário. Então, a questão da divisão dos poderes, e a terceira e última parte é a dissolução do governo. Né? Que, por questões óbvias, da mesma forma que a sociedade ela se reúne e, por consentimento, cria as leis e delega ao magistrado, né, o arbítrio de controlar e de cumprir o que está estabelecido no âmbito da lei, se esses magistrados, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, ou seja dos dois poderes, usurparem seus poderes, cabe à sociedade política dissolver ou um dos dois poderes, a depender de quem tenha feito essa usurpação. Né? Então, por exemplo, se o Poder Executivo, né, acha que tem o poder demais e da noite para o dia vira tirânico. Então, a sociedade civil, a partir da ideia de dissolução do governo, tem legitimidade para destituir o governante. Né? Aqui também, né, tem leituras, né, de comentadores de Locke que falam que Locke é um precursor das revoluções, né, políticas. Né? Tem interpretação nesse sentido também. Né?
Mas o centro dessa argumentação da dissolução do poder é o direito de resistência, que é uma herança do calvinismo. A sociedade civil, né, tem direito a resistir à opressão dos poderes constituídos, segundo Locke, né? Nesse sentido da usurpação. Eu citei o caso do Poder Executivo, mas serve também para o Legislativo. Se ele começar a aprovar leis ou fazer ações que vão de encontro ao que é consentido pelo pacto, né, a sociedade civil também pode destituir o Legislativo. Essa ideia da dissolução do governo está no finalzinho, né, do segundo tratado, mas é um tema interessante, né, para a gente pensar, inclusive, nos dias atuais, né, que há muito questionamento das instituições políticas do país. Por fim, Wagner, eu já falei muito, eu vou aqui os finalmente. São 2 comentários pontuais, né? O primeiro é o tema da escravidão, que era muito comum, na época, a defesa da escravidão. No segundo tratado, como Locke parte do princípio que todos os indivíduos são iguais, né, então Locke condena a escravidão, né, literalmente. Ele acha que todos os homens são livres, então se são livres não pode ter escravidão. E olha que eu estou falando de um autor do século XVII, inglês, considerando que a Inglaterra tinha várias colônias. Inclusive, os Estados Unidos ainda era colônia britânica. Então, Locke, no segundo tratado, ele se posiciona contrário à escravidão. Mas tem um outro texto dele, chamado Constituições Fundamentais da Carolina, que foi publicado 20 anos antes dos 2 tratados, né? Que ele defende a escravidão. Então tem essa leitura ambígua em Locke, né? É ambígua porque, embora o segundo tratado, os 2 tratados tenham sido publicados em 1690, mas há interpretações, e isso tem como comprovar, né, do ponto de vista da evidência, né, de que ele foi paulatinamente escrevendo a obra e foi agregando mais elementos, etc., até chegar a essa grande obra, né? Tem esboços publicados por ele que aparecem os mesmos elementos dos 2 tratados, principalmente o segundo. Então, fica essa questão dúbia em Locke, né, em relação aos escravos, né? E o segundo e último comentário, né, diz respeito à tolerância religiosa, né, e aqui eu vou ser bem pontual, né, que é algo que está muito forte, digamos assim, no debate político nacional, né? E Locke talvez tenha sido o primeiro grande sistematizador desse debate na Europa, até por conta, né, da reforma religiosa que já tinha, né, acontecido em boa parte dos países europeus, na Inglaterra também, na Holanda, a França, embora tivesse sido, até hoje, né, predominantemente católico, mas tinha os huguenotes, né, que eram vinculados ao calvinismo, a própria Alemanha que já tem feito, né, sua reforma religiosa, de caráter luteranista, enfim. Locke, e eu vou ser bem pontual para finalizar, ele diz basicamente 3 ideias centrais. A primeira, né, ele utiliza Jesus Cristo como modelo de um sujeito tolerante, porque Jesus converteu, né, os judeus depois ficou sendo chamado de catolicismo, né, através da palavra, né, e nesse sentido Locke utiliza as cartas de São Paulo, que todo mundo sabe, as 4 cartas de São Paulo, né, que são textos de caráter moral, né, de conduta para os indivíduos, né? Então, utiliza o exemplo de Jesus Cristo para dizer, olha, se Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, o Filho de Deus, convenceu as pessoas pela palavra, por que é que nós, seres humanos, vamos convencer os outros pela espada, pela força da espada? Ele está fazendo referência à Inglaterra, da época dele, né, que tem muita imposição religiosa pelo uso da força, né, mas também é um cenário, né, que, como eu disse há pouco, existente em toda a Europa da época, né? Inclusive, né, teve a reforma religiosa, teve a contra-reforma religiosa, né, que curiosamente instituiu uma ordem jesuíta, né, controlada por um general, por um comandante,
que é Inácio de Loyola, da Espanha. Né? Era um cara que era comandante das forças militares da Espanha e que virou líder de uma ordem religiosa para fazer a contra-reforma religiosa na Europa. Então, olha só como era o clima de guerra entre as religiões. Então, é exemplo de Jesus Cristo. A segunda questão que eu quero pontuar, né? Que do mesmo, e aí eu vou parafrasear Locke, do mesmo jeito que o céu está separado da terra, Estado e sociedade política devem estar separados da igreja e da sociedade religiosa. Inclusive, no caso da sociedade religiosa, que antecede a constituição da igreja, ele utiliza, salvo engano, uma passagem de Mateus para poder fundamentar a constituição delas. Né? Quando diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, no caso Deus, eu ali estarei. Né? Então ele defende não só a liberdade religiosa, né, mas também defende a liberdade dos indivíduos constituírem suas próprias formas de cultuar Deus. Ou seja, não tem uma religião oficial. Essa era a preocupação de Locke. E ele vai mais adiante, ele fala, os assuntos políticos são pertinentes à sociedade civil e ao Estado. E o interesse dessa sociedade civil e do Estado é o interesse público. As sociedades religiosas e a igreja, consequentemente, os assuntos relacionados a essa esfera são de caráter privado. Até porque a salvação é individual. Então, com isso, Locke defende a separação do Estado e da religião. Que depois veio aparecer o termo, por causa dessa discussão, o termo laico. Né? O Estado é laico, né? Como aparece na nossa Constituição. Né? E o terceiro e último aspecto, para finalizar a minha fala, né, é a ideia de tolerância. Né? Eu vou pegar aqui o trecho, porque é uma pequena frase, porque, no fundo, o que Locke quer é instituir uma sociedade tolerante, né, livre, que garanta os direitos individuais, os direitos que todos devem ser livres, né, inclusive para entrar em uma crença religiosa, em uma igreja, e sair na hora que achar pertinente, né, porque o objetivo dele é estabelecer uma sociedade tolerante. E ele vai dizer, e eu vou citá-lo, o que é tolerância. A tolerância existe para os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos. Está tão de acordo com o Evangelho e com a razão, que parece monstruoso que os homens sejam cegos diante de uma luz tão clara. Então, a ideia de tolerância está fundamentada, segundo Locke, pela religião, né? E aqui eu citei Jesus Cristo como principal elemento, né? E pela razão. Né? E aí, no debate em torno da tolerância, eu já finalizo, há 2 exceções, né? Segundo Locke, para a aplicação dessa ideia de tolerância. A primeira exceção diz respeito aos ateus. Locke teme os ateus, porque, na opinião dele, os ateus não têm medo de ninguém, né? Já que não tem um ser supremo, no caso Deus, que possa impor algum tipo de restrição aos homens, algum receio aos homens. Então, os ateus não devem ser tolerados, né? Porque eles não têm, se eles desrespeitarem a lei civil, né, eles não têm mais nada a temer. Né? E o segundo grupo vou botar entre são 2 grupos, né? São os papistas, né, e os fanáticos. Os 2 grupos são grupos fundamentalistas do ponto de vista religioso. Os papistas são fundamentalistas porque seguem fielmente o Vaticano, e os fanáticos são fundamentalistas porque seguem cegamente, fielmente, os preceitos apresentados pela Reforma Protestante. Né? Então, são os extremos. Né? Locke também é intolerante com esses 2 grupos. Né? No fundo, qual é a grande preocupação de Locke com essa ideia de tolerância religiosa?
é manter uma sociedade pacífica. Porque se há conflitos, né, em torno da guerra, em torno de temas religiosos, né, que mexe com aspectos subjetivos dos indivíduos, isso vai repercutir no âmbito político, né, e vai principalmente repercutir no âmbito econômico. Né? Então, você ter uma sociedade pacífica é bom para a sociedade política, né, porque você vai, no mínimo, coibir a morte, né, o conflito que pode levar à morte das pessoas, e a vida, como eu disse, né, é um direito natural, deve ser preservada, moralmente tem que se preservar a vida, né? E a segunda consequência de uma sociedade sem paz é a crise econômica. Né? Quando tem guerra, não tem como você ter relações econômicas, né? Muito menos ter desenvolvimento econômico, né? Porque vai estar lá, se degladiando, né? Então, no fundo, a impressão que se tem é que essa discussão em torno da tolerância, embora traga aspectos importantes no que se refere à separação do Estado com a religião e da religião, das duas sociedades, mas tem um caráter econômico também imbuído nessa discussão apresentada por Locke nas cartas sobre a tolerância. Né? Então, finalizo aqui, acho que eu já falei substancialmente muito, né? Peço o agradecimento mais uma vez a vocês, ao professor Wagner. Obrigado por ter me escutado de forma tolerante e paciente, e vamos abrir aí para as perguntas, um bate-papo. Se vocês quiserem aprofundar algum desses temas que eu falei, ou queiram explorar outros, o que eu puder responder, eu respondo. Obrigado mais uma vez. O Christian, desde já, então, nós vamos te agradecer por trazer um pouco do seu conhecimento. Eu fiz mais perguntas do que os alunos aqui, mas, pessoal, o nosso chat está aberto, quem quiser fazer as perguntas vai fazendo. Eu não sei se o Christian está aí com o YouTube dele aberto. Eu anotei algumas perguntas, então, Christian, e eu vou fazendo para você. A primeira pergunta, ela é minha. Você fala que a vida é sagrada no estado de natureza, segundo o Locke. O Rousseau tem essa mesma percepção da sacralidade da vida no estado de natureza. O Rousseau evoca a ideia de uma piedade natural de todo ser humano em estado de natureza para justificar a sacralidade da vida. O Locke justifica como a sacralidade da vida no estado de natureza? Você vai fazer pergunta de uma por uma ou vai fazer bloco? Como é que você está pensando, Wagner? Rapaz, não sei, o que você prefere? Você que comanda aí. Então, vou junto com essa da sacralidade da vida e... Não, responde essa, depois eu tenho perguntas mais parecidas. É porque tem coisas bem diferentes aqui. Não, vamos lá, então. Locke não utiliza esse vocabulário, né, específico, digamos. Agora, sim, isso também não é um consenso entre os comentadores de Locke, certo? O que há de elemento comum em todo o conjunto da obra de Locke, ele escreveu muito, né, durante a vida, e muitas outras obras dele foram publicadas postumamente, é a discussão da moral. Né? Então, a vida, nesse sentido, né, entra como um artefato, digamos, né, como um atributo moral que todos os indivíduos devem preservar. Né? Porque é algo da natureza humana. Né? É algo inerente ao indivíduo. Então, o que eu posso dizer, assim, né, nesse sentido, é que a vida deve ser preservada a todo custo, segundo Locke. Né? Inclusive, tem um texto dele que eu acho muito interessante, né? É um texto que eu trabalhei há pouco tempo, que é uma lei assistencial, é um ensaio sobre a lei assistencial. Eu não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra de Elizabeth, ou seja, antes de Locke, do final do 16, início do 17, foi o primeiro país a ter escrito uma lei de assistência social. E no decorrer do século 17, Locke escreve um tratado, um texto, né, que é esse ensaios, para poder reformar essa lei assistencial. Curiosamente, o que fundamenta
as políticas assistenciais promovidas pela Inglaterra no século XVII, segundo Locke, é o direito que cada indivíduo tem à vida. Mesmo aquele indivíduo pobre que não quer trabalhar, né, que quer viver na mendicância, né, que quer ser indigente, né, que se nega a realizar qualquer trabalho, né, no sentido que eu já mencionei no segundo tratado, né, de exercer algum ato, né, para poder retirar os seus meios necessários para a subsistência. Né. Então, por conta desse princípio de garantir e preservar a vida, né, Locke propõe essa mudança na lei assistencial, né, o que torna esse conceito, né, de vida, de garantia da vida, de preservação da vida, como um elemento carregado de aspectos morais nele. Então é algo sagrado mesmo, né? Porque aí entra, né, uma discussão um pouco polêmica em Locke, né? Eu cheguei até a mencionar, né? Porque nós aprendemos o Locke lá do ensaio sobre o entendimento humano que não existe ideias inatas, né? Principalmente no primeiro livro do ensaio sobre o entendimento humano, quando ele faz toda a crítica ao inatismo cartesiano. Entretanto, no segundo tratado, e nos ensaios, ou nos pensamentos referentes à educação, Locke deixa uma casca de banana, digamos assim. Que ele fala que Deus imprimiu em nossos corações a lei de natureza. E um dos elementos que compõem a lei da natureza é a preservação da vida. Né? Cabe ao homem, racionalmente, entender o que é essa lei de natureza. Aí, ao fazer esse movimento, ele vai saber que a vida é sagrada, foi implantado, digamos assim, por Deus nos nossos corações. Ou seja, a lei de natureza pode ser entendida em Locke como algo inato, contrariando o que ele escreveu lá no primeiro livro do Ensaio sobre o Entendimento Humano. Então, é algo polêmico em Locke. Ainda tem gente que não concorda com essa leitura, mas está escrito. Né? Vamos fazer como? Né? É porque se ela é inata, ela não precisa de nenhuma justificativa prévia, né? Como o Rousseau coloca a propriedade. Legal. Vamos lá, vou para o próximo bloco aqui de perguntas, são 4, elas estão mais alinhadas. O Plínio, que é se orientando, perguntou se o estado de natureza, como o Locke o formula, tem alguma relação com os modos de produção primitivos propostos pelo Marx. Quero juntar essa pergunta à outra pergunta, se a sociedade civil antecede o Estado, e também para o Locke, o povo, por votar e eleger um soberano, é absoluto? E ainda se a separação dos poderes pode impedir que alguém usurpe o direito natural. Vamos lá, são 3 perguntas, as 2 últimas talvez mais próximas, né? No caso, a pergunta do Plínio, né, que eu consegui anotar aqui. Né? No estado de natureza, Plínio e demais, né, colegas, né, os homens viviam livres, isolados, né? Isso é muito parecido com Rousseau, inclusive. Não, na verdade, Rousseau é muito parecido com ele. Né? que meus amigos que estudam Rousseau não me escutem, por favor, para não ter briga. Então, eles eram livres, viviam isolados e só se associavam no estado de natureza para poder ter a perpetuação da espécie. Né? Homem e mulher se associavam, podiam constituir família ou não. Né? Então, não existia uma organização econômica no estado de natureza. Né? O MacPherson flerta com essa argumentação, né? E que já existia no estado de natureza em Locke, né, uma espécie de comércio. Né? Eu não desenvolvi na minha fala inicial, mas, por exemplo, Locke chega a falar em dinheiro. Né? Ele chega a falar em metais, em ouro, prata. Né? Ninguém come ouro, ninguém come prata. Né? Mas o ouro e a prata servem como mecanismos de troca. Né? Por quê? Porque no entendimento de Locke, uma pessoa pode viver, vamos supor, numa região com frutas em abundância, né, com cereais em abundância, e o outro pode viver numa região com minérios em abundância. Ninguém vai comer minério. Então, pode ter no máximo esse tipo de intercâmbio, né, de mercadoria, digamos. Né? Inclusive, a própria ideia de troca de mercadoria, que é um conceito bastante discutido na teoria econômica, né, por Adam Smith, por David Ricardo, por Marx, enfim, por os grandes clássicos da economia, né, já existe em Locke. Né? Então,
Mas dizer que existia uma organização econômica no estado de natureza em Locke, Macpherson flerta com essa argumentação. Eu, particularmente, eu não compactuo com ela. Né? Mesmo como tentou identificar comunismo primitivo. Né? Eu falei em comunismo primitivo, mas eu falei como se fosse uma espécie de comunismo primitivo. Né? As outras duas perguntas... Né, eu mandei no WhatsApp para você. Como é? Eu mandei as perguntas no WhatsApp para você. Então vamos aqui, porque eu só lembrei de uma. A primeira, né, se a sociedade civil antecede o Estado, correto, a sociedade civil, né, a sociedade, né, política antecede o Estado, né, porque o Estado é a instituição. Né, os governantes pertencem ao Estado, né, são agentes do Estado. Né, por isso que eles devem agir de forma imparcial. É que essa ideia que tem até hoje no serviço público, né, Wagner, da isonomia, né, do trato da impessoalidade, né, que é um dos princípios do funcionalismo público. Né? Então, a sociedade civil estabelece, né, via consentimento, as leis, né, faz o pacto, né, que é o termo que Locke utiliza. Né, Locke não utiliza contrato, eu estou falando aqui mais por força do hábito, mas ele fala em pacto social. Né? Estabelece o pacto social, garante lá os direitos naturais, né? E aí cabe ao Estado e aos agentes do Estado, que são os magistrados, do Executivo, do Legislativo, né? Agirem de forma imparcial de acordo com os preceitos estabelecidos pelo pacto. Se Locke, né, fala em eleição, né? Locke não utiliza o termo soberano, ainda mais porque o termo soberano, na época dele, soberano absoluto, era carregado pelo vocabulário hobbesiano. Né? Então, Locke foge dessa argumentação, mas nós podemos entender, né, tirando essa carga hobbesiana ao termo soberano, e ainda mais com adjetivo absoluto, né, mas nós podemos utilizar essa palavra soberano, né, de uma outra forma para Locke, né, que todo poder emana do povo. Né, ou, que é o termo correto do ponto de vista técnico, né, que é a Commonwealth, né, que é a comunidade. Inclusive, está surgindo recentemente uma interpretação de um terceiro viés de interpretação em Locke, que é o comunitarismo, que as pessoas vivem em comunidade. Né? E que Locke seria um dos filósofos dessa perspectiva comunitarista, por conta dessa palavra Commonwealth. Né? Que as pessoas vivem ali em comunidade e, a partir desse convívio, estabelece suas regras. Né? E que delega ao Estado, à instituição Estado e aos magistrados, né, o exercício, né, desse poder, dado por consentimento. Por isso que eles podem, a qualquer momento, dissolver o governo, caso esses magistrados, de alguma forma, usurpem esse poder. E aí eu já entro na terceira pergunta. A separação dos poderes impede a usurpação? Não impede, segundo Locke. Por isso que ele fala em dissolução dos governos. Porque você pode dissolver o parlamento, né, o poder legislativo, pode dissolver o poder executivo, né, ou pode dissolver os dois. Então, são três situações. Por quê? Porque cada um desses, né, desses dois poderes, de forma isolada ou de forma conjunta, podem usurpar os poderes atribuídos a eles. Né? E o que caracteriza a usurpação, né, como eu disse bem no início da minha fala, né, é destituir, usurpar os direitos naturais, quais a vida, a igualdade, a liberdade e a propriedade. Esses termos, juntos, né, denotam um caráter amplo do termo propriedade. Né? Porque eu disse que a propriedade tem um sentido restrito, que é vinculado ao trabalho, e tem esse sentido amplo. Né? E na sociedade civil, né, já que não existia religião na sociedade natural, pelo menos Locke em nenhum momento fala sobre isso. Na sociedade civil, é incorporado esses direitos naturais, né, ao direito à liberdade de crença, né, a ideia de tolerância religiosa. Né. Inclusive, né, Wagner e demais colegas, os magistrados, só para dar um exemplo dos magistrados do Poder Legislativo, eles não podem instituir leis, né,
ou o Poder Executivo não pode instituir leis ou impor leis de caráter religioso. Então, por exemplo, essa discussão que se fala muito, né? Que tem tido muito no Brasil. No caso da educação, né, que é a nossa especialização. Vamos estabelecer uma lei, porque o Estado tem que garantir à família o direito delas discutirem temas de impor, ou de impor não, de constituir a liberdade de crença nos seus filhos. Não cabe ao Estado discutir isso, cabe à família. Né? Em Locke, isso não existe. Né? Não existe. O Estado não pode estabelecer mecanismos legais autorizando, delegando à família, por que seja, assuntos de caráter religioso. Porque aí já está usurpando o poder estabelecido, constituído. Né? Então, isso ele é muito nítido nas cartas sobre a tolerância, no que se refere a essa possível usurpação, né, por conta do magistrado, né, no usufruto da sua crença religiosa, do seu cargo, né, fazer esse tipo de usurpação no que se refere a determinado ponto de vista legal ou impor do ponto de vista físico, né, porque o Poder Executivo pode usar as Forças Armadas para impor uma religião, né, ele diz que isso é usurpação de poder, então não pode, não cabe ao Estado, em forma alguma, legislar sobre assuntos religiosos, a não ser garantir a liberdade religiosa e de crença. Como aparece na nossa Constituição. E é interessante, né, porque na Igreja Anglicana, embora haja essa separação, o chefe da Igreja Anglicana é a rainha, ou o rei, né? Como eles não têm um papa, o monarca ou a monarca é o chefe. O Christian, nós temos mais outras duas perguntas aqui. Locke seria o primeiro defensor do Estado laico? E a outra pergunta, o ateísmo já era algo presente na sociedade inglesa do século XVII, ou esse temor de Locke era sobre algum grupo hipotético? Pronto. O primeiro tema da tolerância, né? Locke, na verdade, eu vou denominar dessa forma, ele foi um grande formulador, né, desse tema. E talvez as cartas sobre a tolerância tenham sido a primeira grande obra que deixou evidente essa discussão no cenário acadêmico, político, principalmente, da Europa, da Inglaterra especificamente, e da Europa da época. Né? Por que eu estou dizendo isso? Locke escreveu esse texto de forma anônima, publicou o texto de forma anônima, né? Escreveu em latim, que era o idioma preferencial dos meios acadêmicos, né? Então ele escreveu para as grandes massas, né? Ele escreveu para a intelectualidade, e ele produziu também esse texto quando ele estava exilado na Holanda. Né? Locke viveu 2 exílios. Né? Um primeiro na década de 70, que foi quando ele foi para a França, e o segundo nos anos 80, no início dos anos 80, que ele foi para a Holanda e só regressou na Inglaterra depois que teve uma Revolução Furiosa. Né? E aí falou, olha, eu posso ir, porque se eu botar meu pé na Inglaterra antes disso aqui, os caras me matam, né? Então, quando ele teve segurança, ele voltou. Né? E a Holanda já tinha uma produção literária muito rica nessa discussão em torno da tolerância religiosa. Né? Então, ele teve a capacidade, digamos assim, de absorver essa discussão que tinha na Holanda e transformar isso num manifesto, num livro. Né? Que depois foi refutado, enfim, tem 4 versões dessas cartas sobre a tolerância. Né? Eu estou citando apenas a primeira, que foi a única que eu me detive, digamos assim, com mais atenção nos meus estudos, né? Então é isso, ele bebe, né, digamos assim, do contexto da sua época, né, influenciado pela sua época, mas teve a capacidade e a sagacidade também de ter escrito, né, e essa obra que ele escreveu ter tido uma aceitação muito grande na Europa da sua época, né? Não, por acaso os franceses, né, Voltaire, principalmente, mas Diderot, os enciclopedistas de forma geral, né? Todos eles, de um jeito ou de outro, foram influenciados por essa ideia de tolerância vinda de Locke. Né? O próprio Voltaire, no dicionário, né, de Voltaire, não só o verbete tolerância, mas tem 2 verbetes dedicados a Locke, né? E a própria enciclopédia tem um verbete tolerância, que em vários momentos cita Locke como esse cara relevante
em torno desse debate. Né? A segunda pergunta foi mesmo, você mandou aqui, deixa eu só ver, porque eu não consegui anotar. Questão dos ateus. Locke não pensou em pessoas hipotéticas. Né? Já existia grupo de ateus. Né? Não grupos numerosos, volumosos, organicamente articulados, né? Como eram os Whigs os Whigs e os Tories, por exemplo. Ou até mesmo os papistas e os fanáticos, né? Que tinham uma organização, tinha financiamento, mas tinha ateus. Né? E o ateísmo era um tema já discutido na época. Não só na Inglaterra, mas também na França. Né? Tem, inclusive, um filósofo francês chamado Pierre Bell, né? Que vai ser totalmente oposto ao pensamento de Locke, né? Que ele vai dizer que a única pessoa virtuosa é justamente o ateu. Porque, diferentemente do cristão, né, o ateu não almeja uma vida após a morte. Né? Então, ele faz o bem pensando única e exclusivamente nessa vida mundana. Né? Não tem essa influência religiosa do ponto de vista moral. Né? Diferentemente de Locke, né, como eu mencionei. Né? Locke não. Locke, acho que ficou nítido na minha exposição, né, que tinha embora ele defendesse a separação do Estado e religião, mas há elementos religiosos muito presentes, né, principalmente de caráter calvinista, no texto dele. Né? Então, que são ideias, para a época, razoavelmente progressistas. Né? Por isso que ele era intolerante com os ateus, né? Porque os tolerantes não temiam Deus. Então, como eu disse, né, se desrespeitasse as leis civis, se não temessem as leis civis, eles iam temer a quem? Né? O cristão, né, seja ele católico ou protestante ou de outra crença, né, herdeira do cristianismo, né, ele vai temer a Deus. Então, no limite, ele tem um impedimento moral. Né? Por exemplo, matar, roubar, escravizar. Né? Então, tem um impedimento moral. Subjugar uma pessoa, né? É a questão da igualdade. Então, ele tem um impedimento moral. Né? Se não for pela lei civil, no limite, ele tem esse impedimento moral por conta da religião. Certo. No caso do ateu, não tem. Então, Locke temia, né, esse grupo social. Repito, que não era organizado, não tinha partido, não tinha representação, mas existia. Né, não é uma categoria hipotética na Europa da época. Uhum. Ok. O Christian, a gente vai chegando então no final. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer pela participação, atender o nosso convite para estar aqui com a gente no Filosofia em Quarentena e deixar o espaço aberto para uma próxima oportunidade. Você é sempre muito bem-vindo. Não, eu que mais uma vez agradeço, né, pelo convite, pela paciência, né, dos amigos, das amigas que estão aqui nessa sexta-feira à noite, né, discutindo, trocando ideias sobre filosofia. Acho que a nossa tarefa, né, que trabalhamos com filosofia cotidianamente, é fazer com que a filosofia cada vez mais, possa, né, estar mais presente na vida das pessoas. Acho que o desafio, e acho que essa sua iniciativa, Wagner, de fazer isso, vai muito nessa direção. Então, mais uma vez, obrigado. Tá certo, meu amigo. Um abração para você, viu? Até mais. Um abraço também para você e para todos, e se cuidem, né? E, pessoal, semana que vem nós vamos continuar, só que o nosso horário vai ser um pouco diferente. No dia 26, que é na próxima sexta-feira, a nossa live vai ser pela manhã, porque nós vamos ter a participação de uma amiga nossa, também estudou comigo, com o Christian, ele a conheceu também, a Gláucia, que é professora da UDELAR, Universidade de la República, uma universidade uruguaia. Ela mora em Montevidéu, tem as questões de fuso horário, então, por esse motivo, nós vamos fazer a live da semana que vem, pela manhã. Fiquem atentos aí na nossa divulgação e a gente se encontra. Como o Christian falou, se cuidem, os que podem ficar em casa, fiquem em casa. Até breve.